Bom dia, meus amigos, bom dia, irmãos da Igreja AD Peniel. Estamos aqui nessa manhã de domingo para transmitir para vocês mais um estudo do ensinamento da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui com a professora Ana Paula, que já vai dar sequência aqui desse ensinamento. Fica conosco até o fim. Olá para vocês que estão nos assistindo. Esta aula nós vamos falar sobre a unidade no casamento. Nas aulas passadas nós falamos sobre a unidade da igreja e hoje nós vamos falar sobre a unidade dentro do casamento. E o texto-chave se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao 25. Então vamos acompanhar. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Então vamos lá. Este texto bíblico, o qual Paulo utiliza para falar sobre a unidade no casamento, nós vamos estar analisando da seguinte forma. Quando Paulo diz ali que o homem ele é a autoridade, ele é a cabeça dentro do seu lar, ele é o chefe do lar, ele não está falando nada desconhecido no mundo antigo. O homem como autoridade do seu lar, como chefe da família, ele é o que existia já no mundo antigo, né? Mas o que Paulo faz? Ele vai falar que ele vai explicar esta autoridade do homem sobre a sua família, do homem sendo o chefe de casa, ele vai explicar teologicamente. Quando ele explica teologicamente essa relação dentro do casamento, ele vai conferir à mulher uma posição e direitos irreconhecíveis no mundo antigo. E é aí que está a diferença. Então, ele falar que o homem é a cabeça, né, que é a autoridade dentro da sua casa, é o chefe, isso é o que existia na cultura da época, na sociedade da época. Agora, quando ele explica essa autoridade do homem numa visão teológica, aí nós temos um diferencial muito grande. Por quê? No mundo antigo, no mundo greco-romano, no mundo judaico, você tinha uma autoridade masculina arbitrária, machista, dominadora, muitas vezes imoral. Por exemplo, na sociedade romana, quando a mulher acabava de ter um filho, esse filho era levado ao pai, esse recém-nascido, levado ao pai, e o pai, de forma unilateral, decidia sobre a vida ou a morte desta criança. Ele que ia decidir se a criança viveria ou não. Acontecia também do marido obrigar a esposa e as filhas a se prostituírem para conseguir dinheiro. Ele era a autoridade absoluta, era uma autoridade dominadora, violenta, arbitrária, que via a mulher como escrava, como objeto, como coisa. Era uma cultura extremamente machista. E Paulo, ele agora vai falar o seguinte, ele vai explicar esta autoridade num ponto de vista cristão, mostrando o que para a sociedade machista dominadora da época? Olha, vocês, esposo, a mulher de vocês devem amar a elas como Cristo na igreja, dando a vida por elas. A esposa de vocês é uma preciosidade, não é um objeto, não é uma escrava, mas é tão preciosa que inclusive vocês têm que amá-las ao ponto de dar a vida. Então o que nós vemos? Muitos têm usado este texto para falar que Paulo é machista. Não há nada mais errado que
que isso, muito pelo contrário. Este texto ele vai totalmente contra a cultura machista, autoritária, dominadora que existia na época de Paulo. Então ele concede à mulher, ele coloca a mulher numa posição, numa dignidade, com direitos que o mundo antigo não conhecia. Então o que nós podemos ver aqui? Paulo, neste texto, confere à mulher uma dignidade e direitos irreconhecíveis no mundo antigo. É contra o machismo e a arbitrariedade masculina da cultura greco-romana e judaica, e não o contrário, que o texto se posiciona e deve ser compreendido. Então vamos analisar os versículos. Paulo, no contexto, ele está falando ali sobre a sujeição. Ele fala sobre a unidade e ele fala que uns devem se sujeitar a outros para esta unidade. Então, quando ele vai falando dessa sujeição mútua, aí então ele fala, a mulher deve se sujeitar a seu marido. Mas ele também fala que o marido, ele vai se sujeitar a sua mulher em amor. Então ele fala de uma sujeição mútua. O contexto do texto que nós estamos falando é sobre sujeitarmos uns aos outros. Então olha lá, ele fala de uma sujeição mútua. A sujeição do esposo é doar-se à mulher em amor. Em amor, o homem se submete à sua esposa, concordando com as demandas legítimas dela. E aí é que entra a novidade, né, missionária? Porque naquela época as mulheres eram tidas como seres inferiores, né? Então Paulo, quando ele introduz esse texto falando que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja ao ponto de entregar a si mesmo por ela, ou seja, dar a sua vida por ela, então aí ele traz uma grande novidade, quer dizer, dá um valor para a mulher que até então ela não tinha, né? Observa, a mulher passa agora a ser observada também, porque antes não tinha esse olhar voltado para a mulher. Justamente. A sujeição da mulher, depois a gente vai ver melhor esses dois pontos, é valorizar seu marido sendo amiga e conselheira. A sujeição mútua só é possível em um relacionamento onde ambos se amam. Amor não é paixão, mas um sentimento que se aprende. Então olha só, essa sujeição mútua, ela só é possível quando existe o amor, né? E nós temos que entender que amor não é paixão, porque paixão é aquilo que é passageiro. A paixão ela pode se perder, o amor não. A sua esposa vai ficando velha, vai ficando grávida, vai perdendo aquela beleza juvenil, mas o amor ele vai crescendo, ele cresce. Só que o amor ele se aprende. Nós não podemos esquecer que é muito nossa sociedade, nós podemos escolher. Hoje nós casamos, aí eu amo, vou casar. Nem sempre foi assim. Os casamentos eram arranjados, você casava com a pessoa sem conhecer a pessoa e na convivência você aprendia a amar, né? Você tinha essa educação, você vai aprender a amar a sua esposa, você vai aprender a amar o seu esposo. E hoje não, né? Hoje nós eu amo, vou casar. Não amo mais, vou me separar. Que nós temos uma sociedade líquida, que nós chamamos de sociedade pós-moderna, onde os relacionamentos eles se dissolvem facilmente. Por isso a sociedade líquida. Não tem consistência. Não são relacionamentos duráveis. Tanto as amizades não são mais duráveis, assim como os relacionamentos conjugais não são mais duráveis. Por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade onde o eu é o centro de tudo. Então tudo tem que ser para mim, para me agradar. Eu sou o centro. É a sociedade egocêntrica e egoísta. E onde existe egoísmo não há unidade, não há sujeição mútua. Então nós temos aí já duas palavras-chave. O amor que se aprende, sem amor não há sujeição, não há unidade. E a paciência, eu coloco uma palavra-chave. Por quê? Porque você vai unir duas pessoas que foram criados em lares diferentes, de maneiras diferentes, são com hábitos totalmente diferentes. Sua mãe te ensinou de um jeito para você
e a mãe do seu cônjuge ensinou ele de outro jeito. E aí ele traz aquilo que ele aprendeu de casa e aí vai ter aquele conflito. Mas o amor ele se aprende, ele é paciente. E essa paciência, ela é um ingrediente, juntamente com o amor, principal para essa sujeição mútua, para essa unidade. Então essas duas palavrinhas, a paciência e o amor, né? O aprender a amar depende desta paciência. Se não tiver o amor, né, não vai se esforçar para ter essa paciência, né? Então a paciência realmente é um ingrediente necessário que não pode faltar. Então você aí de casa, seja paciente com a sua esposa seja paciente com o seu marido, que eu tenho certeza que vocês vão viver muito bem junto. Agora, se for pavio curto, né, missionário? Eu acho que daí não vai dar muito certo, não. Tem que ceder, né? O amor cede. Além do amor, a paciência é o ingrediente principal deste relacionamento. Não há sujeição onde há egoísmo. O egoísmo se recusa a aceitar a necessidade e desejo do outro, impondo sempre a sua própria vontade. A sujeição não é fruto do arbítrio, mas voluntário. Não adianta você querer impor pela violência, por palavras torpes, não adianta. A sujeição mútua, ela é voluntariosa. Ela não se dá pela violência, ela não é arbitrária. E aí nós temos o quê? Um diálogo. Não queira impor-se, existe o diálogo, né? Nós temos o privilégio de podermos nos comunicar, vamos usar essa dádiva divina de comunicação. Por que muitos casais têm se separado? Porque não há diálogo. A mulher, ela acha que o marido consegue entender o que está acontecendo. E ele não sabe de nada. E às vezes ela está sofrendo por algo, odiando ele, achando que ele sabe, e ele nem sabe do que se trata. E vice-versa. Faltou um diálogo para poder haver essa mútua compreensão, essa mútua sujeição. Então vamos ficar com essas três palavrinhas. O amor que se aprende através da paciência e o diálogo que tudo compreende. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. O texto não diz sobre sujeição à arbitrariedade, à imoralidade do marido. A sujeição nunca é cega e absoluta. Como todos nós somos imperfeitos, somos falhos, não existe então uma sujeição cega e absoluta. A mulher, ela não deve se sujeitar à violência do marido, ela não deve sujeitar a uma vontade arbitrária do marido que a leve a pecar. Isso é errado, isso é contra os propósitos divinos. Infelizmente existem muitos ensinamentos que falam que a mulher deve se sujeitar, baseando aqui, pegando isso aqui fora de contexto, totalmente contra aquilo que Paulo tinha a intenção de fazer, e usam isso para falar para a mulher: continue sendo escrava, continue sendo humilhada, continue sofrendo a violência, continue obedecendo o seu marido de forma a pecar. Como se fosse um ser que não tivesse vida própria, justamente, né? Como se fosse uma marionete. Então não é assim que é para ser, né? A mulher, ela tem que ser consciente, ela tem que ser uma pessoa bem esclarecida. É claro que ela não vai se levantar dentro do seu lar como oposição ali, né? Como se ela estivesse combatendo, né, com o seu marido, não. Os dois têm que procurar chegar num acordo, né? Um ouvir o outro, porque afinal de contas os dois são dois seres pensantes, né? São distintos um do outro, e que para andar os dois juntos tem que ter aí sim esse diálogo, que nem a missionária aqui já falou, né? A paciência e sobretudo o amor. Quando o querer do marido é o oposto do querer de Cristo, não há submissão. Não existe submissão. Então, por isso que Paulo ele coloca ali essa sujeição mútua, né? Mulheres vão se sujeitar aos vossos maridos, tratai a mulher como Cristo a igreja. É profundo isso, né? É muito profundo. A mulher sujeita-se ao seu marido. Quando que a mulher sujeita-se ao seu marido? O que é a mulher sujeitar-se ao seu marido? Respeitando ele, valorizando ele, alavancando sua vida.
Muitas vezes, sabe o que acontece, Pastor Paulo? As mulheres, assim, como nós convivemos juntos, nós conhecemos as fraquezas uns dos outros, né? Fica evidente, você conviver com uma pessoa, fica ali evidente as fraquezas. E muitas mulheres, isso é mais as mulheres do que os homens fazem isso, elas expõem as fraquezas dos seus esposos para suas amigas. Isso é um erro muito grave. Muito grande. Nunca fale mal do seu marido, porque o que acontece ali é você e ele. É você e ele. E muitos, de vez em resolver a situação dentro de casa, pegam aquilo e expõem na rua, para fora de casa. Expondo a fraqueza do seu marido. Então, a mulher, a sujeição da mulher ao seu marido é justamente valorizar este marido. É justamente alavancar a vida desse marido, né? Buscar valorizando ele, as suas potencialidades. Ser o apoio que o marido precisa, né? A conselheira sábia. E isso aí é um tema muito interessante, muito importante a gente falar sobre isso, porque assim, eu costumo receber ligações de mulheres, de irmãs da igreja, se queixando do marido, talvez ali um desentendimento que ela teve dentro do lar. Então ela liga e às vezes essas irmãs levantam um questionamento e a gente percebe que falta ali um equilíbrio emocional, que falta sentar, dialogar com o marido, entender a situação que está acontecendo, o momento que eles estão vivendo, né? E apaziguar um pouco ali o calor, né, das emoções, para tentar fazer de tudo para ter uma vida amigável, né? Para ter ali um prazer de conviver com aquela pessoa do seu lado. Pastor Paulo, e a gente tem que entender que a partir do momento que você casou, você não é mais independente, nenhum nem outro é independente. E muitas mulheres, elas têm casado e querem continuar com uma vida de independência. Ninguém manda em mim, não é assim. Um é o olho do outro. O marido, ele vai olhar para você, vai te observar, e você vai olhar para ele e te observar. Isso é muito frutífero, porque um vai apontar o que o outro está fazendo que precisa melhorar. Então, muitas mulheres têm humilhado os seus maridos de que forma? Ninguém manda em mim. Eu me visto como eu quero, eu tenho amizades que eu quero, eu frequento os lugares que eu quero. E tem humilhado muito o marido com isso. Os amigos do seu esposo têm debochado dele. Por quê? Porque a mulher dele, ela quer ser independente e ninguém manda em mim. Não é assim. Um é o olhar do outro. E isso aí que a missionária colocou aí, isso aí agora para você que está em casa, você nosso ouvinte, preste muita atenção nisso, porque se você agir dessa forma, você está contribuindo aí de uma forma muito maciça para a destruição do seu casamento, né? Porque quando você se levanta contra o seu cônjuge, seja você mulher ou no caso também do marido, né? Você se levanta contra o seu cônjuge e fala mal, defama ele, nossa, isso aí acaba causando aí uma ferida, né? Uma mágoa que muitas das vezes é difícil de consertar. Às vezes, pastor, na questão financeira, humilha na questão financeira, porque hoje as mulheres têm a sua independência financeira e ganham mais que os maridos, e muitas vezes querem humilhá-lo por conta disso. Já pensou se todo homem que ganhasse mais que a mulher humilhasse a mulher por isso? Não há um diálogo na questão do orçamento familiar. Eu gasto como eu quero meu dinheiro. Né? Isso é uma questão mútua, porque às vezes acontece que é o marido que é aquele desequilibrado nos gastos, a mulher que freia, o marido quer gastar tudo. Então é uma questão mútua, precisa-se ter mútua compreensão, precisa-se ceder, precisa um tentar entender o outro. Entender que os dois ali formaram ali uma família e que todos têm que defender essa família, fazer de tudo para que essa família prospere, né, para que essa família avance e cada vez esteja melhor no convívio, dentro da questão financeira, né, fazer de todas as formas para que essa família seja uma família de sucesso. Porque a unidade é justamente isso. O que é a unidade? Uma só carne, né? Nós somos uma imagem do outro. Aí existe a verdadeira unidade, quando um é a imagem do outro. Quando existe essa mútua compreensão, essa mútua sujeição no amor, na paciência e no diálogo.
Então vamos para o próximo versículo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Será que você pode fazer o seguinte questionamento para você mesmo? Minha esposa é feliz por estar casada comigo? Faça esse questionamento, você, marido que está nos ouvindo. Minha esposa é feliz por estar casada comigo? Isso é muito importante, porque Paulo está mostrando aqui que a mulher é uma preciosidade, ao ponto de você dar a vida por ela. Eu procuro valorizá-la ou humilhá-la? Isso aqui, as mulheres, elas têm uma diferente dos homens, eu acho que mais as mulheres, elas têm uma necessidade maior de palavras que venham valorizá-la. Talvez os homens não se importem muito com isso, mas as mulheres se importam muito. Né? E o que eu vejo? Eu vejo muitas vezes casais já idosos que a mulher já perdeu aquela beleza da juventude, mas ela se sente linda, maravilhosa, porque o seu esposo valoriza ela. E eu vejo casais jovens, mulheres belas, que se sentem extremamente humilhadas porque o marido não enxerga a preciosidade que tem no seu lado. Então fica a dica para você e maridão que está em casa, que está nos assistindo, sempre que puder elogiar sua mulher, elogia ela, né? Fala do cabelo, né? Fala da roupa, como ela está bonita, como o sorriso dela é bonito, né? Se esforça aí, né? E quando os maridos começam a elogiar, mais bonitas elas vão ficando, porque começa aquela alegria interior e a beleza, ela vem do interior para fora. Então, assim, valorize a sua mulher e, assim, as mulheres vão perdendo aquela beleza, né? As rugas vão aparecendo, mas ela vai continuar até a morte sendo a tua preciosidade, a qual você tem que dar a sua vida por ela. Então, é um texto espetacular, né? É só a Bíblia para conter essas questões que, para a cultura da época, era totalmente fora do pensamento. Quebra de paradigma, né? Totalmente. Aí outra pergunta que você deve fazer: tenho sido machista, não conhecendo outra coisa da minha vontade egoísta? Olha, sua mulher não é a sua escrava. E hoje nós sabemos que as mulheres, elas têm trabalhado muito, porque elas trabalham fora, têm que cuidar de casa, têm que cuidar dos filhos. Então, você quer agradar a sua mulher? Hoje eu vou arrumar a louça para minha mulher, né? Você quer agradar a sua mulher? Hoje eu vou cuidar das crianças para minha mulher. Coloque isso como um dever seu. A casa também passa a ser o seu dever quando a sua mulher também trabalha fora. Então, não pense que você é o centro, né? Porque o machismo o homem se sente como o centro, tudo é para ele. Então, não, aqui Paulo está falando. Isso também sobrecarrega o homem, né? O homem fica sobrecarregado quando ele acha que ele é o centro de tudo, que toda a responsabilidade é dele. Então ele não divide, né, ali às vezes as suas preocupações, né, os seus conflitos ali, ele não divide. Sim, pastor, mas aqui eu estou falando no centro no seguinte: sabe aquele homem que chega em casa e acha que a mulher tem que dar tudo na mão? Tem muitas famílias que são assim, né? Tudo na mão dele. Eu não estou falando que a mulher não deva dar um agrado ao seu marido, não, mas é de forma voluntária. É voluntário, o amor ele é voluntário. Você tem que entender que você tem uma esposa em casa. Sua esposa não é sua empregada, ela não é sua escrava, né? Ela é sua companheira ali, que ela te dá o suporte, mas você também tem que lembrar que você é o suporte dela, né? Ambos caminham juntos. Quando eu disse assim, porque às vezes o homem se sobrecarrega, porque muitos maridos, também, né? Ele quer assumir toda a responsabilidade da casa ali, né? Seja essa responsabilidade financeira, seja ela qual for, e aquilo ali deixa ele para baixo. O cara fica nervoso, né? Tá irritado facilmente, e não é assim, né? Quando você aprende a dividir ali as responsabilidades, você vai perceber que a sua carga vai ficar menor, né? E que as coisas vão ficar mais fáceis de se resolver. E algo que os casamentos assim têm sido é o estresse do dia a dia, porque ambos geralmente trabalham fora, ou às vezes a esposa dentro de casa tem as crianças, porque é muito cansativo cuidar, né? O serviço dentro de casa é mais cansativo do que lá fora.
E aí tem de casa e muitas vezes tem um serviço também lá fora. O que acontece? O estresse de ambos. O marido vem estressado com o patrão, com os amigos do serviço. E a esposa também. Aí precisa de sabedoria. Quando você vê que o outro está estressado, silêncio, né? Fique quieto, fique quieta. Saiba a hora certa de falar. Não é fácil, hein? Não é fácil. A gente sabe que não é fácil, porque às vezes a gente teoriza aqui e parece que tudo é fácil. Não é fácil, tudo tem que se esforçar, né? A pessoa que quer ter um lar abençoado, ela se esforça para isso, né? Então, quando você nota que o mal está se levantando dentro da sua casa, você nota ali que o inimigo já gerou ali uma situação de conflito, então é a hora de você ficar esperto. Fala assim, opa, será que é isso que eu quero no meu lar? Será que é viver num pé de briga que eu quero no meu lar? Não. Então você vai começar a tomar medidas ali na sua vida, no seu cotidiano, para evitar que aquele mal aconteça, né? E isso, né, pedindo ajuda a Deus, pedindo ajuda do Espírito Santo. Justamente isso que eu ia falar, você sempre tem que ter em mente que o casamento, quem promove essa unidade é o Espírito Santo de Deus. Então muitas vezes, sabe o que precisa fazer diante de um conflito que ocorre dentro do casamento? Que dá vontade no momento de brigar, de colocar tudo para fora. Este momento, consulte o Espírito Santo. O que é consultar o Espírito Santo? Vai a um lugar afastado. Às vezes na sua casa não tem lugar para você ficar afastado. Vai para algum lugar longe da sua casa. Vai e ora. E fala ao Espírito Santo. O Senhor me deu esse cônjuge, então eu estou aqui te pedindo a tua ajuda, sabedoria para me lidar com a situação e abrir a mente dele também. Nesse momento, muita humildade, né? Precisa de humildade, precisa se ceder. Mas o Espírito Santo, ele está ali. Então, consulte o Espírito Santo. Será que alguma vez você já, ao invés de brigar, você vai para um lugar, para o quartinho da oração e ali você entra na oração com o Espírito Santo? Olha, você está pulsando de ódio dentro de você. Mas quando você vai naquele cantinho para falar com o Espírito Santo, eu tenho certeza que ele vai intervir e ele vai providenciar a solução para aquela situação que às vezes é até boba. Né? A maioria das vezes, né? A maioria das brigas, né, de casais começa com coisinhas bobeira, pequenas, né? Justamente. E ele te dá a capacidade de perdoar. Você pode ter certeza que você vai conseguir perdoar, porque se não há perdão, também o relacionamento há um desgaste e só a briga, porque o que vai mover aquele relacionamento é o ressentimento. Então você consegue perdoar, você consegue ter sabedoria para resolver aquele problema. Então o casamento não é só você e seu cônjuge, é também o Espírito Santo, ele está presente no seu casamento. Eu vou encerrar aqui com as palavras, puxando sardinha para o nosso lado. Eu vou encerrar com as palavras de João Crisóstomo do século IV. Né? Uma época ainda mais machista que a atual. E olha o que ele fala: gostarias que tua esposa te obedeça, como a igreja obedecesse a Cristo? Então age para com ela como Cristo age para com a igreja. Ainda que tenhas de dar a tua vida por ela, não te negues, mesmo que tenhas de sofrer até mesmo isso. E ainda assim não te terás equiparado com tudo aquilo que Cristo fez, pois estarás agindo assim depois de havê-la conquistado. Mas Cristo se sacrificou pela igreja quando esta lhe fugia e o odiava. E quando ela se dispôs, ele a trouxe a seus pés, não mediante ameaças ou insultos, ou devido ao terror de qualquer coisa, e sim mediante sua grande solicitude por ela. Assim também te conduz para com a tua esposa, aquela que é a tua sócia na vida, que é a mãe de teus filhos, que é a fonte de toda a tua satisfação. Não deves amarrar pelo terror ou pelas ameaças, e sim pelo amor e pela gentileza. Então olha que coisa linda, né? Estou puxando sardinha aqui pro lado das mulheres. Valorize a sua mulher, né?
é preciosidade para a sua vida. Lá fora você não vai encontrar o que muitos homens têm procurado lá fora porque não valoriza a preciosidade, não encontram a preciosidade que tem dentro de casa, né? Tem trocado bares e homens ímpios por uma convivência ali com a sua preciosidade dentro de casa, né? Uma convivência com sua família. Né? Para que trocar bar, né? Preferir o bar e amigos, uma roda de ímpios, a companhia da sua esposa, dos seus filhos, da sua família. Então, assim, valorize a sua esposa e dialogue. Então, nós vamos encerrar, eu vou passar já para o pastor Paulo, mas nós vamos encerrar esta aula e lembre dessas 3 palavrinhas. O amor se aprende com paciência. Se te falta amor, o Espírito Santo te coloca amor no teu coração, porque o amor é um dom, pode ter certeza disso, porque eu já ouvi muitos testemunhos de mulheres que não amavam, mas os seus maridos começaram a orar e hoje são apaixonados pelos seus maridos, coisa linda. E tenha paciência. A paciência, sem a paciência, os relacionamentos eles não são sólidos. Os relacionamentos mundanos são relacionamentos líquidos, mas o relacionamento fiel do cristão, ele deve ser sólido, e para ser sólido deve haver paciência. E o diálogo, né, a compreensão mútua. O diálogo é essencial para que haja essa mútua compreensão. Amor, paciência e diálogo. E, para encerrar, lembre-se que não é só você e seu cônjuge, está aí o Espírito Santo para auxiliar, está o Espírito Santo para consolar, para dar sabedoria. E a palavra do Senhor é maravilhosa. Então nós entendemos hoje o que o Paulo quis mostrar nesse texto, que muitos usam para falar que é machista. Hoje você aprendeu, não há nada mais errado que isso, pelo contrário. Ele quer mostrar que a sujeição ela é mútua e ela tem como fundamento o amor, né? Onde há amor, tudo se suporta, né? E essa sujeição não é uma sujeição cega. Não se sujeite ao seu cônjuge de forma que essa sujeição vai te levar ao pecado. Não faça isso. Não faça isso. Nós devemos nos sujeitar primeiramente ao Senhor. Ao Senhor. Então, fique com esta palavra. Se o pastor Paulo vai fazer aqui uma oração, se existe algum problema nesse relacionamento, nós vamos orar e crer que o Espírito Santo, ele é o que mais quer poder aperfeiçoar esse relacionamento para que haja uma verdadeira unidade, para que um possa ser a imagem do outro. Amém? Eu agradeço muito pela participação de vocês e faça essa oração com fé. Amém, amém. Glória a Deus. Que ensinamento maravilhoso, né, irmãos? A gente entender que o apóstolo Paulo queria trazer ali um valor para a mulher que até então ela não tinha, né? Glória a Deus por isso. Queria falar com você de casa, você que talvez tenha tido uma discussão com sua esposa ou com seu marido, né? O que você tem guardado no seu coração? O que você acha que é precioso para você carregar dentro do teu coração, que é o lugar mais importante que você tem, né? Qual que é o sentimento melhor que você quer guardar? Então, às vezes você briga, você tem ali uma situação de conflito com sua esposa ou com seu marido, e você se ofende e guarda aquele sentimento como se fosse uma preciosidade. Você está agindo mal, não é dessa maneira que se deve agir. Aquilo que é ruim, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos machuca, a gente tem que fazer de tudo para jogar fora, para deixar de lado, para esquecer. Agora, o que você tem que valorizar é o amor, né? É tudo aquilo que a pessoa representa para você. O que te levou a dizer sim diante do altar? Qual foi o sentimento que te fez dizer sim? É esse sentimento que você tem que valorizar, é esse sentimento que você tem que cultivar cada vez mais. Eu tenho certeza que você vai ter uma vida feliz. E sobretudo, coloca diante de Deus
o seu relacionamento, a sua família, a sua casa. Coloque diante de Deus, peça para que Deus entre nos conflitos de vocês, trazendo ali solução, trazendo paz, trazendo ali um autocontrole de ambos, para que assim vocês possam viver na presença dele com amor, né? Tendo o prazer um da companhia do outro. Amém? Gostaria de orar por você. Feche seus olhos, curva sua cabeça junto comigo, nós estaremos orando neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, Deus, nós queremos orar agora, Senhor, em favor das famílias que têm nos acompanhado, Pai, em favor das famílias aqui desta igreja, Pai. Deus, nós oramos em favor dos lares, Senhor, para que haja, Senhor, meu Deus, nos lares, ó Pai, a perfeita paz, o amor, ó Pai, que excede todo entendimento, esse amor que vem de Ti, Senhor, esse amor que foi derramado sobre as nossas vidas, ó Pai, esse amor, ó Pai, que uniu essas vidas, que uniu essas famílias, Senhor, ó Pai, que o inimigo tem tentado se levantar contra, Pai, que o inimigo tem tentado destruir, ó Deus, e muitas vezes tem levado, Senhor Jesus, ao sofrimento, Senhor, das esposas, ao sofrimento dos maridos, ó Pai, que esse mal possa ser repreendido agora, Pai, que toda a força do inimigo, que toda armadilha, que toda, Senhor Jesus, situação contrária agora, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos, ó Pai, felicidade, nós declaramos, ó Pai, que o amor possa, Senhor, sobressair em todas as situações, ó Pai, de conflito, Senhor, dentro dos lares, ó Pai amado, aleluias, ó Pai, que seus filhos, ó Deus, possam sentir, ó Pai, cada vez mais, ó Pai, o amor vivo nos seus corações, ó Pai, que haja, Senhor, diálogo, Pai, que haja paciência e que o amor reine sobre as suas vidas. Deus Todo-Poderoso, nós oramos, ó Pai, nós declaramos essas famílias, ó Deus, abençoadas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter nos acompanhado e continue participando conosco. No próximo domingo nós vamos deixar aqui um e-mail para você enviar a sua pergunta. Nós estaremos respondendo ela. Você vai poder interagir conosco aqui também na Escola Dominical. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.